O inverno, além de época mais fria, é também o período mais seco do ano, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, bem menos que os 50% considerados pela Organização Mundial da Saúde como um mínimo ideal para a nossa saúde humana. Nesse período, aumentam os casos de rinite, minha gente, onde boa parte da população mundial sofre com esse tipo de problema. Sabendo disso, o Saúde e Fé decidiu tratar desse assunto e a partir de agora te convida a participar com a gente mandando as suas perguntas. E para respondê-las, eu recebo aqui nos estúdios ela que é médica pneumologista, a doutora Amanda Tomé. Bom dia, doutora! Frei, bom dia, obrigada pelo convite. Bem-vinda, querida. É um Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. O assunto é sério? O assunto é sério, acomete um número muito grande de pessoas da população, como o Nessa senhor época mesmo. do ano também triste, né? Sim, triste, muito Então triste. vamos convidar para quem está em casa já nem pensar em trocar de canal para ficar conosco. Sim, vamos ficar aqui com a gente até o final. Mesmo preparando aquele almocinho delicioso. Ah, com certeza. O almocinho fica para depois, né, Frei? Vamos falar Doutora, um pouquinho sobre isso. por favor, sente-se. Obrigada. Doutora, rinite. Ite a gente já aprendeu aqui que se trata de uma inflamação. Rinos, é isso? Rinos? Isso mesmo. A gente fala assim, otorrino, então rino é o nariz, é isso? Isso, rino é o nariz, né? E essa cavidade toda também compreende os seios paranasais, que são os seios da face, né? Que também é responsável por fluidificar, umidificar, né, as vias respiratórias. E é super importante entender porque o nariz é a entrada do ar, né? E por ali vai passar para fluidificar e chegar até os pulmões. Então a gente precisa ter uma parte respiratória muito boa, facilita a entrada e saída do ar, facilita a nossa vida, para a gente conseguir fazer nossas atividades diárias, por isso que é importante. Quando a gente respira o ar, ele tem a sua temperatura externa, ele é aquecido para chegar até o pulmão, doutor? Sim, perfeitamente, né? Então, a cavidade nasal, ela tem a função de aquecer, né? Umidificar e também fluidificar um pouquinho esse ar que está entrando. Então, quando a gente está exposto a uma temperatura mais fria, esse ar que está mais frio, ele tenta aquecer esse ar, né? Se a gente tem uma sensibilidade maior, às vezes é um pouquinho mais difícil de aquecer. Agora, se a gente tem o narizinho funcionando bem, aí tudo flui melhor. Tem essa capacidade de aquecer, etc. E a gente tem esses pelinhos, doutora, assim, esses pelinhos, o que a utilidade é separar, é um filtro que a gente tem aí? Isso, exatamente como o senhor disse. Os pelinhos são como se fosse um filtro. Ele evita com que algumas partículas entrem. E ele também tem um movimento ali por trás daqueles fiozinhos, como o senhor disse, os pelinhos nasais, que são os cílios. Eles funcionam como um pente, que tenta empurrar tudo que entra de ruim para fora, mandar embora. Olha, só a natureza sabe, né? Sim, com Mas certeza. assim, se a gente tem esses cílios, os pelinhos assim, que vão purificar, a gente também respira pela boca. Como é que é o processo assim de... Porque todo o processo aí do respirar, enfim, tem toda uma seleção para o ar chegar perfeito lá no pulmão, etc. E a nossa boca a gente também respira. Como é que é essa proteção que a boca tem, né, para a gente purificar também esse ar, doutor? Pois é, Frei. O correto mesmo é a gente inspirar pelo nariz, né? Não pela boca. Então a gente teria que respirar pelo nariz. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa que chama respirador oral, que são aqueles pacientes que têm adenoide, que é a carne esponjosa, aquela glândula lá de trás do nariz, depois eu mostro para vocês nas imagens, um pouquinho aumentada. Então é importante a gente entender que respirar pelo nariz é muito melhor do que respirar pela boca. Dessa forma, a gente consegue fazer todas aquelas funções que a gente comentou alguns minutinhos atrás, como umidificar, fluidificar e aquecer o ar. Então, quando a gente está melhor. fazendo caminhada, exercício, doutora, a tendência é a gente, porque ficamos mais ofegantes, então a tendência é respirar mais pela boca, né? Ou seja, o ideal é exercitar o nosso sistema respiratório sempre pelo nariz, doutora? Sim, o ideal é você tentar inspirar, né, respirar pelo nariz e expirar pela boca, porque a passagem de ar é um pouquinho mais rápida. Então você inspira e expira pela boca. Inspira Com a boca é mais rápido, assim, mas Sim, o é ideal uma coisa que seria... você está falando e está respirando ao mesmo tempo, né? Mas o nariz, ele tem essa função de umidificar, diferente da boca. Então, seria melhor você tentar respirar pelo nariz. Eu estudando a matéria, né, vi lá que rinite é uma inflamação da mucosa nasal. O que é isso? É o seguinte,
A gente vai ter pessoas que têm rinites e pessoas que não têm rinite, né? Então, a rinite tem várias causas. A mais comum é a rinite alérgica, né? Que é a mais prevalente hoje em dia. Então, o que a gente tem que observar? A rinite alérgica, ela comete cerca de 20 a 25% da população mundial. No Brasil, alguns estudos mostram que acomete quase 30% da população. E que também existe aquela rinite irritativa, que mesmo você não tendo alergia nenhuma, pode ter uma rinite. Ou seja, poluição é muito comum, né? Então, a gente sempre cita a cidade de São Paulo, uma pessoa que nunca morou em São Paulo, está aqui no Vale do Paraíba, de repente vai para São Paulo e acaba inalando aquele ar mais poluído, ele pode, a longo prazo, irritando essa mucosa nasal, né, que são as conchas, os cornetos nasais, isso vai gerando um processo de inflamação. Então, o que é bem a rinite, né? A rinite é um processo inflamatório da mucosa nasal, é uma mucosa que é mais sensível, né? Ela, então, por exemplo, se você tem contato com poeira, com pó, o ácaro é o principal agente, né? Irritante. Aí na cama, principalmente, aí nos Isso. lençóis, O que é o ácaro? O ácaro ele é um artrópode, é como se fosse um mini caranguejinho, que é invisível ao olho nu, a gente não enxerga, e ele se alimenta, olha que interessante, de descamação da pele morta. Então, por isso que a gente sempre fala, para ter cuidado, né, às vezes de não trocar roupa de cama toda semana, né, da gente fazer uma higiene ambiental adequada, porque bem ele está ali em ventilado, todo lugar, sim. E no frio, aumenta-se muito, né, o índice das pessoas com crise de rinite. Porque quem tem rinite sempre, né? Claro. Mas as crises aumentam muito no frio. Por quê? A gente tende a ficar num ambiente mais fechado. A senhora falou que quem tem rinite sempre. Tem um fator hereditário também aí, não? Sim, tem sim. É assim, se você tem um pai, né, que tem rinite e uma mãe que tem rinite, o filho deles tem 50% de chance de ter. E se for um ou outro, 25%, né? Agora também tem a chance aleatória. Ninguém tem rinite, mas o filho pode ser que tenha rinite. Pode desenvolver. Pode. A senhora trouxe algumas imagens, eu vou até convidar a senhora assim para a gente, quem está em casa sempre gosta doutora, por favor, aí, de ter um visual, ou seja, essas imagens nos ajudam a ilustrar o que a gente está falando aí, doutora. Bom, o que é isso? Aqui é o seguinte, é um rosto, né, cortado aqui ao meio, então a gente corta esse rosto ao meio. Aqui está a língua, só para vocês entenderem, né? Essa aqui é a língua, Isso, aqui é a língua, a boca está aqui. É um músculo, né? Isso, é um músculo. E aqui está a entrada do nariz. Então, a rinite começa a acontecer em toda essa mucosa aqui. E é interessante vocês prestarem bastante atenção, porque aqui, quando o ar entra pelo nariz, ele vai ter aquelas funções todas que a gente comentou, né? Quando ele está entrando, se você tem essa mucosa mais sensível, ou seja, se você tem uma propensão maior a ter esse tipo de rinite alérgica, esse tipo de alergia, essa mucosa numa pessoa normal, por exemplo, você inalou, está num ambiente que tem muita poeira, né? Você inalou a poeira vai entrar aqui, seu nariz vai conseguir expelir, ele vai tentar jogar para fora. O máximo que ele puder. Sim, o máximo que ele puder. Você espirra, ou ele vai começar a formar aquelas casquinhas que a gente, né, popularmente fala, a catotinha do nariz, né? Agora, na pessoa alérgica, isso irrita. Ele começa a inflamar essas conchas. Cria feridinhas, doutora? Pode criar, a longo prazo, se não for tratado de forma correta. Pode sangrar? Pode sangrar. Por quê? Isso aqui vai ficando tudo inflamado. Então, ele vai aumentando de tamanho. Então, vai fechando a respiração, vai dificultando para a pessoa respirar. Além do que mais, conforme vai ficando inflamada, a gente tende a coçar mais. Então, tem gente até que coça assim o nariz. Não sei se você já viu isso, Frei. Nossa, levanta. E quando a pessoa faz isso, começa a fazer uma marquinha aqui no nariz, que também é característico de pessoas com rinite. Fica avermelhado, doutor? Fica bem vermelho por conta da coceira, do prurido e da gente ficar chupando muito o nariz. Então, esse hábito de chupar o nariz também irrita. E aí a pessoa, espontaneamente, vai ter que limpar. Então, vai limpar, enfim... Pode vir com sangue junto e limpa até com uma certa pressão, com uma certa força, doutora? Sim. Assim, porque está irritado ali, quer respirar. Exatamente. E o que é legal entender da rinite é que, assim, existem os principais sintomas, né? Que é o espirro, né? A coriza nasal, que é o nariz escorrendo. Outro sintoma importante que a gente vê bastante o paciente reclamar é aquela sensação de nariz tampado, né? Então, o nariz fica muito tampado. E isso tudo, por que acontece? É bem clássico, é bem interessante. O nariz, ele tenta expelir o que entrou e irritou. Então, ele faz o espirro, né? O nariz, ele tenta fazer com que não entre mais nada. Então, ele tampa, né? E por conta do processo inflamatório, coça.
Doutora, então, tem característica da defesa do nosso corpo, exato. né? Aí tem gente que reclama, assim, por exemplo, você não pode chegar perto, passar perto de flores, perfume, ou de repente num ambiente de trabalho a pessoa coloca perfume, etc. Nossa, aquilo também, esses processos podem desencadear essa irritação? Sim. Isso vai de pessoa para pessoa, né? Aquela propensão que cada um tem. Muitas vezes pode ser que você nunca tenha tido nenhum desses sintomas, aí você está sempre exposto a um cheiro forte, né? Ou aquelas pessoas que trabalham em fábrica, que emitem fuligem, etc. Você nunca teve, de repente, depois de um tempo de exposição, você começa a manifestar os sintomas inflamatórios, né? Que são esses que eu citei. Então, pode sim, depois de um certo tempo, manifestar. Então, todos esses, né, que você citou, esses cheiros, contato com o tabagista, gente que fuma, né? A fumaça do cigarro, todos esses são fatores desencadeantes, são fatores de risco para uma crise de rinite, para desencadear a rinite, sim. Agora, rinite sempre faz muito assim lembrar rinite com sinusite, né? Sim. É a mesma coisa? São o mesmo princípio? Aliás, tem até uma foto aqui, doutora. Sim, olha só. O que a gente tem que entender? Eu vou começar por essa imagem aqui. Isso tudo aqui faz parte da via respiratória superior, né? Então, a gente precisa entender que essa é a cavidade do nariz paranasal, tá vendo? Essas a cores gente aqui tem... são as cavidades. Isso aqui é o meio do nariz, essa Ok. divisão aqui do nariz. Aí a gente tem a narina do lado, né, esquerdo e do lado direito. Ao lado dessas narinas e um pouquinho aqui acima, a gente tem os seios da face, que são também chamados de seios paranasais. Isso são os sinos, Isso. que são os seios. Isso mesmo. Sinusite. Sinusite, perfeito. Dos seios da face. E esses seios, eles sempre estão fazendo o processo de umidificação, lubrificação, produção de muco. Por quê? Você tem que ter isso aqui lubrificado para conseguir limpar essa cavidade nasal. Então, não significa que isso aqui está sempre sem nada, sem secreção. Ele tem sempre uma secreção clara e alina que vai sendo umidificada, vai sendo, né, empurrando o que está ali dentro para funcionar. Quando está tudo bem, está normal. Quando está tudo bem, está normal. Redondinha. Isso. E esses seios da face, conforme a gente começa a ter a rinite alérgica, o que vai acontecendo com a cavidade nasal? Isso aqui tudo vai inchando, né? Então, vai inchando, na hora que essa secreção normal que ele produz começa a tentar sair, o que acontece? Isso aqui incha. E aí fica parado lá dentro. E tem o um que volume favorece? que precisa ser eliminado. Exatamente, certo? só que ele acaba não sendo eliminado. Entendi. Diante de um quadro de rinite, a gente acaba produzindo muito mais catarro, que é aquela coriza, aquela secreção clara, e alina, né, que a gente fala. Então, aquela secreção clara que é benigna, né, se a gente não trata da maneira correta, começa a acumular essa secreção aqui e esse edema, esse inchaço na região do nariz faz com que não consiga sair de volta, não Mas volta. é por vírus, por bactérias, fungos, o que é? Pois Tudo? é, aí acontece o seguinte, normalmente é pela rinite, pelo processo inflamatório, Ok. vai inchando. Quando aquilo começa a ficar parado, lembra que eu falei daquele pentinho, que são os cílios? Cílios. Aquele pentinho começa a ter um catarro mais duro para ele empurrar. Então, aquele catarro que antes ele empurrava e o catarro saía normalmente, ele começa a ficar duro, o pente não tem força para empurrar o catarro. Favorece infecções. E o nosso corpo não tem uma escova, tá? Então é um pentezinho fino. Sim. É o famoso pente fino. É um pente leve, ali fininho. E aí começa a acumular essa secreção. A bactéria, o vírus e o fungo adora isso. Então, o que eles fazem? Aproveitam e colonizam, né? Isso aí, doutora, gera que cefaleia, gera dor de cabeça, Pois é, são febre? inúmeros sintomas que a pessoa pode ter, né? Então, nos adultos, a gente vai ver mais aquela sensação de peso na face. Por quê? Isso aqui é aerado. É como se fosse um buraco vazio no meio do rosto, Ok. né, para eliminar o peso. Se aquilo ficar cheio, é um peso que você não tinha antes. Então, começa a sentir aquela sensação de peso. Quando você abaixa a cabeça, às vezes dá tontura, né, o paciente sente mal-estar. Começa a vir dor de cabeça, quando é na região dos seios frontais, que são esses de cima. Então, o paciente fala, nossa, estou com uma cefaleia, com uma dor aqui que eu não sei de onde é. E é Às bem vezes já nessa é um região. catarro acumulado. Pode vir febre, né, no caso desses processos infecciosos. Muitas vezes a febre é um sinal de alerta. E super A importante. pessoa pode ter as duas coisas. Pode ter, Rinite. pode ter as duas coisas. Mas lembrando que uma é uma complicação da outra, né? E o catarro costuma mudar de cor. Aquela coriza que era branca começa a ficar amarela, verde e grossa, sempre mais espessa. Então, esses são os principais sinais de alerta. Pode descer? Pode ir para o pulmão, doutora? Pois é, na verdade, assim, o que a gente observa, né? Pode, é uma complicação não tão comum, mas pode acontecer, Entendi. tá? A rinite, né, a complicação da rinite, que é a sinusite, ela pode fazer o quê? Essa secreção pode começar a inflamar essa região, porque você acaba respirando e aquele catarro sobe e desce, Entendi, sobe e nossa. desce.
pode acontecer, mas não é tão comum, tá, Frei? E essa outra foto aí, doutora? Sim, essa outra foto, na verdade, é mostrando aquelas conchinhas, que são esses cornetos que eu mostrei na outra foto anterior para vocês, mostrando já se elas estiverem mais inflamadas, como é que elas ficariam. Elas ficam mais inchadas e começam a dificultar a passagem ali do fluido, do muco, né? Isso também implica depois nos olhos, no ouvido, né? Sim, ó, olha que legal. Quando a gente vê essa mucosa nasal... Legal, não tão legal, né? Sim, interessante para mostrar. Essa mucosa nasal aqui, ela vai até a garganta, né? Então, muitas vezes, o paciente sente o quê? Uma coceirinha na garganta, ou às vezes no céu da boca. Ele fala, parece que meu céu da boca está coçando. Eu não sei se eu estou com rinite ou não, mas será que é um resfriado? Fica naquela dúvida. Então, você vê que a mucosa que reveste, ela vai desde as narinas e vai descendo até chegar no pulmão. E a gente com esse movimento, eu posso engolir? Pode engolir, pode. Essa mucosa? Sim. Não, a mucosa não, a mucosa não. Você consegue engolir, você vai acabar engolindo a secreção, né? O ideal é você cuspir essa secreção, não ficar deglutindo. Entendi. Porque quando tiver até colonizada com bactérias, pode dar um pouquinho de dor de estômago, tudo. Né? Mais uma é foto, bem temos outra foto aí? Tem. Na verdade, aqui para falar um pouquinho dos fatores de risco que a gente tinha comentado, né? O principal fator de risco são os ácaros, como a gente tinha citado, que estão aí em todo lugar da nossa casa, onde a gente menos imagina. Aqui na nossa roupa, Frei, com certeza tem ácaro, né? Esqueci, tem mais de 100, 200 milhões assim num cobertor, etc. Sim, a gente não consegue, é impossível a gente contar, são milhões. Jesus amado. Quando você pega aquele cobertor do ano passado, do inverno do ano passado e tira para usar esse ano, a quantidade de ácaro é imensa, exatamente. Então tem algumas questões de higiene ambiental que a gente tem que estar fazendo. Blusa, né, roupa, eles gostam desses ambientes, então cuidado, vai usar, deixa um solzinho primeiro, ventilar, lava, né? Entendeu? E lembrar que também o ambiente muito úmido também é ruim para a colonização de fungo. Então a gente tem que ter um meio termo. Aí, doutora, tá frio, a gente gosta de aquecer o quarto. E tem aqueles aparelhos assim que... Os umidificadores. Exato, que aquece um pouquinho e depois sai lá fora, tá frio. Então essa troca, essa variação de temperatura... Pois é, Frei. Acho que é legal a gente até falar um pouquinho do ar-condicionado. Por favor, doutora. O que acontece? Vamos começar pelo ar-condicionado, que eu acho que é uma coisa que o pessoal usa mais, o ar quente, o ar frio, né? Fica naquela mudança de temperatura. Então, assim, o ar-condicionado, ele tem um filtro, né? Porém, existe esse ar que é encanado, né? Que a gente não consegue limpar as tubulações. Então, de qualquer forma, o ar-condicionado ele tem que estar numa temperatura, eu sempre recomendo assim, você liga ele entre 24 e 25 graus. Depois você vai abaixando a temperatura para manter entre 22 e 23 graus. É uma temperatura ideal. Não menos que isso? Não menos que isso, porque o ar frio, para quem tem a rinite, né, pode começar a irritar mais essa mucosa nasal e desencadear uma crise, ou seja, o paciente entra em crise. A gente já falou sobre o ar-condicionado. Assim, vamos só ilustrar aqui, doutora, assim, então tem os ácaros, né? E isso tem os vírus, né? Inclusive é difícil você distinguir um resfriado de uma rinite. Às vezes a gente tem que ver o tempo de evolução, porque o resfriado dura em média de 5 a 7 dias e a rinite pode ficar tendo várias crises. Então, às vezes o paciente chega, até a gente que é médico, fica na dúvida se é mesmo resfriado ou uma rinite, porque os sintomas são muito parecidos, a coriza, né? Às vezes o resfriado vem com aquela quebradeira no corpo, aquele mal-estar. Então, aí a gente consegue diferenciar um pouquinho mais se o paciente tiver esse relato. Mas outras vezes não sei se você já teve resfriado, às vezes fica só com aquele nariz entupido, escorrendo, então é um pouquinho difícil de diferenciar, mas os vírus desencadeiam crise de rinite, porque inflama a mucosa, né? Poeira. A poeira, né, que são esses agravantes ambientais que a gente fala, né, super frequentes hoje em dia, tá na casa inteira, também é um desencadeante importante, a gente tem que estar atento na higiene da casa. Tirar aqueles pozinhos todos os dias faz bem Sim. para quadro de rinite. E a poluição, né, doutora? Sim, assim, a gente fica mais preocupado também com o cigarro, né? Porque o que acontece? O cigarro, ele tem diversos agentes tóxicos que vão inflamar a mucosa nasal. Ele é o pior irritativo que existe até hoje. Atenção aos fumantes de plantão, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o cigarro aí. Evitar fumar próximo das crianças, das pessoas que têm rinite. E você que tem rinite... Dá licença, sai de perto do fumante, senão isso vai te fazer mal. Doutora Amanda, por favor, venha até aqui, doutora. Claro. Hoje o assunto rinite, muito importante. Sim. A gente ter informações. E o Saúde e Fé tem essa marca, informação. A senhora estava falando do ar-condicionado antes, assim. A gente tinha uma foto, eu pedi para terminar assim a ilustração da foto, mas ensina para a gente como é que a gente tem que usar o ar-condicionado, doutora. Certo, então assim, a gente
liga esse ar, né? Sempre trocando o filtro a cada 6 meses, isso é importantíssimo, porque senão você fica inalando aquelas partículas de poeira ali. Isso é importante, gente, a revisão do filtros filtro do ar-condicionado. E é importante a gente ligar esse ar-condicionado numa temperatura, em média, né, de 25, 24 graus no começo, e depois a gente pode derrubar essa temperatura para até 22 graus. Nunca muito mais baixo do que isso. Dormir com o ar-condicionado ligado. Pois é, se for nessa temperatura, até tudo bem, né? Porém, se a gente deixa muito frio, pode ocasionar uma irritação da cavidade nasal. Então, é bom a gente evitar. Tá? Porque, então, o máximo 22. Isso. O máximo do mínimo 22, mínimo, exatamente. Né? Baixando, complica. Isso, baixando complica. Aí já começa a irritar um pouco mais a mucosa nasal. 22 graus é uma temperatura excelente. Ninguém passa frio nem calor, né? Agora, doutor, como é que eu posso limpar o nariz? Pois é, isso acho que é o mais importante da gente falar aqui hoje, né? A limpeza nasal, todo mundo tem que fazer todos os dias, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter um hábito. Pode ser após o banho ou de manhã quando acorda, né? Agora, quem tem a rinite tem que lavar o nariz. Por quê? Você tem que limpar essa secreção que fica parada na cavidade nasal ali. Então a gente tem que empurrar isso para trás. Não acontece como a gente estava comentando agora. Essa secreção vai ficando parada, o pentinho ali do nariz não funciona e faz com que acumule mais secreção na região dos seios da face, que são sinos, né? E vire uma sinusite. Então, a gente tem que tentar lavar esse nariz. Como? Exatamente. Perguntamos juntos. Como? Pois é. Existe uma forma prática e simples, que a gente normalmente usa o soro fisiológico, né? A gente orienta na forma de seringa, né? Ou jogar na seringuinha, para uma pessoa adulta aí de 5 até 20 ml, para quem está acostumado. São aqueles famosos soros fisiológicos? Isso, soro fisiológico a 0,9%, soro comum que a gente compra às vezes de frasco grande, aquele que a gente põe na inalação quando está doente, né? Esse mesmo, e a gente pode utilizar ele na forma de sprays, né? Sprays nasais, certo. Ou os melhores métodos, o que eu mais gosto, e eu explico inclusive sempre nas consultas para os pacientes, é a lavagem na seringa, né? Então as mães que têm filhotinhos pequenos, elas morrem de medo, porque acham que a criança vai engasgar, e isso tem uma técnica para orientar a pessoa, né, a fazer essa lavagem sem riscos, a quantidade correta de acordo com a faixa etária que a gente pode estar fazendo. E para a mamãe que tem medo, né, ou não teve uma orientação de como fazer isso, existem os soros prontos, né? Okay. Eu gosto bastante daqueles de jato contínuo, que são os tubos maiores, que a gente faz uma pressão e ele joga o soro lá para trás e lava toda a cavidade nasal que a gente mostrou aqui, empurrando essa secreção lá para o fundo, fazendo com que a gente acabe deglutindo aquele catarro. Entendi. Então lava bem o nariz. Água morna. Pois é, a água morna, pura, eu não gosto muito de orientar. Eu normalmente oriento assim. Você pega 500 ml de água filtrada, uma colherzinha de chá de sal, né, para você fazer uma solução salina. E aí você pega isso e dá uma aquecidinha, deixa morninho, pouco tempo, coisa assim de segundos, 30, 40 segundos em banho-maria ali. Aí você pega aquela solução e na seringa você lava. Ou então existem alguns tipos de perinhas nasais, que a gente fala que são sugadores, que também dá para você injetar essa solução salina, você empurra essa solução. Também pode ser feito dessa forma. A água morna pura, né, a água pura, ela não tem essa função de desinchar, de desinflamar. Então, ela não consegue tirar todo o catarro. Então, por isso que a solução salina, ela mais salgadinha, mais parecida com soro fisiológico, é melhor. Doutora, a gente tem algumas perguntas no WhatsApp, as pessoas querem interagir e participar conosco aqui. Vamos lá, então, a Bianca Aparecida de São José dos Campos. Bianca, bom dia para você, Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Frei. Doutora, por que a rinite atacada coça o céu da boca, né, Bianca? Pois é, Bianca, foi aquilo que a gente mostrou anteriormente naquela foto, né? Essa mucosa toda também tem relação com a mucosa aqui da garganta e da mucosa do céu da boca, do palato, que a gente chama, né? Então, está diretamente relacionado. Por isso que quando a rinite está atacada, além de coçar o nariz, você pode ter esses sintomas. Inclusive, até às vezes coça os olhos, né? Tem relação com conjuntivite alérgica também, essa irritabilidade na mucosa. Então, é muito, muito comum a gente ter... A rinite é esse transmissível? tipo de sintoma. Não, a rinite não é transmissível, de jeito nenhum. Ela é hereditária mesmo, como a gente comentou. E Mesmo existem alguns fatores que podem desencadear. Por exemplo, você já ouviu falar de rinite da gestante, gestacional? Olha só. As gestantes, elas produzem mais hormônios, os hormônios desregulam um pouquinho, por isso que vai inchando um pouco mais. E esse mesmo hormônio que é responsável pelo inchaço, ele faz com que a mucosa do nariz também possa inchar. E aí a grávida, a gestante, começa a ter os sintomas de rinite. Obstrução, coceira, incômodo,
aquela coriza nasal. Certo. Doutora, o Matheus Soares, de Lorena, bem pertinho da gente aqui. Bom dia, Matheus. Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação, pela pergunta aqui no Saúde e Fé. Tenho rinite e sinto falta de ar, mas não tenho peito cheio e nem tosse. Então, por que da falta de ar e do cansaço? Matheus, ótima pergunta. Olha só. Quando a gente tem rinite, muitas vezes o paciente chega no consultório falando pra gente: doutor, eu sinto falta de ar, eu não sei se o meu peito chia ou não, eu não sinto peito chiar, mas está incomodando. Exatamente o que você me relatou aqui. Por que acontece isso, né? Então, essa obstrução nasal e o inchaço dos cornetos faz com que o ar entre com mais dificuldade. Foi até o que a gente conversou no comecinho lá, né? De respirar pelo nariz, tudo. Então, é aquele paciente que tende a ficar respirando mais pela boca. Se você ficar o dia inteiro respirando pela boca, você vai perceber que você fica até mais ofegante. E quando você tenta respirar pelo nariz, o ar não entra. Então, às vezes, dá essa falsa sensação de cansaço. Porém, 80% dos pacientes asmáticos têm rinite. Então, precisamos avaliar se você não está tendo algum processo inflamatório no pulmão e às vezes isso está sendo imperceptível para você, né? Então precisa procurar um pneumologista, um otorrino para avaliar essa parte respiratória como um todo. De quanto tempo? Só quando tem crise, a visita no pneumologista? Não, assim, a gente recomenda visitas de acordo com cada quadro, né? Então, se for só para ver uma rinite mesmo, a cada 3 a 6 meses, passar no otorrino para acompanhar. O Pedro Bianco, de Visconde de Mauá, Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela participação. É possível, depois de adulta, as cavidades nasais se estreitarem? Sinto que um ano para cá isso aconteceu, principalmente narina direto. Obrigado, nosso amigo Pedro aí, doutor. Pedro, olha só. As cavidades nasais são aquelas conchinhas que eu mostrei para vocês na foto. Às vezes, o que acontece? Uma pode inchar mais do que a outra. Ali dentro é cheio de vasinho. E esses vasinhos começam a inflamar durante o processo de rinite. Então, às vezes, um vasinho incha mais que o outro. O que eu preciso que você avalie é se você não tem nada além disso. Por exemplo, um desvio de septo, que é comum apresentar, que é o nariz, esse septo, a metadinha aqui do nariz um pouquinho mais torto. Aí você pode sentir que um nariz é pior que o outro. Ou também o pólipo nasal, que são tumorizinhos, vamos dizer, carninhas benignas que aparecem no nariz ao longo do tempo, decorrente muitas vezes até de um processo inflamatório, de uma rinite que não foi tratada corretamente. Então, precisa avaliar. Gente, que maravilha, gente. Rinite, o tema de hoje. Espero que essas dicas que a super querida doutora Amanda trouxe possa ajudar você. A doutora Amanda, filha da dona Daniela, né? Sim, nossa com professora muito orgulho. Daniela. Que maravilha, viu? Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato aqui com a doutora Amanda Tomé, o telefone é 128267-8183, 8267-8183. E tem o Instagram, pode seguir a doutora Amanda, viu, gente? @pediatriageral, @pediatriageral no Instagram. Doutora Amanda, nosso muito obrigado. Muito sempre obrigada, é uma aula Frei, quando a senhora vem adorei. aqui. Venha sempre, viu? Né? Virei sim. Que Deus Obrigada, abençoe a senhora. Viu? Muito obrigada Muito pelo obrigado, carinho viu, aí. né? Obrigada. Posso rezar para a senhora? Pode, Porque agradeceria muita gente muito. também pede oração, eu vou pedir licença. Muito obrigado. Claro. Parabéns Muito pelo seu obrigada, trabalho, Frei. viu?